vamos fazer esses donuts, que a gente pode fazer variações de cores, tá? A gente pode fazer com marrom, a gente pode fazer com branco. Nesse vídeo a gente vai fazer especificamente esse rosa, tá? Primeiro a gente vai fazer a base do donuts, depois a gente vai fazer a cobertura em rosa e depois a gente vai fazer o pontilhado e o acabamento com as costuras, certo? Eu espero que gostem, vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai começar com o anel mágico. A gente vai fazer o anel mágico um pouquinho maior do que o costume, porque nós vamos fazer 12 pontos aqui dentro, tá? Então, esse primeiro ponto aqui não conta. Então, vamos lá. 1, 2, 3. A gente vai começar a fazer a base do donuts, tá? A partezinha marronzinha de baixo. Vamos ver quantos a gente tem aqui. Vamos ver. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente vai fechar o anel mágico, não de forma que feche completo, tá? A gente vai deixar com um espacinho no meio, ó, tá? E aí, a gente vai fechar a carreira, a gente não vai continuar como a gente faz no amigurumi, tá? Então, a gente vai fechar a carreira. Então, a gente vai botar no próximo ponto e vai fazer um pontinho a mais aqui. Pronto. Faz uma correntinha para começar o segundo ponto e a gente vai fazer um aumento em cada um dos pontos, tá? Então, um aumento em cada um deles, ó. Um aumento, fazer 2 pontos em cada um dos pontos que tem na carreira anterior. Então, de 12 pontos que a gente tinha na carreira anterior, a gente vai passar a ter 24, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer todos eles. Aqui. E a diferença também é que a gente vai fechar as carreiras, tá? Que geralmente a gente não fecha, né? Então, esse aqui a gente vai fechar justamente para ficar bem redondinho o donuts, tá? Então, vamos lá. Aqui, chegamos no final da carreira, tá? Agora, a gente vai fechar de novo a carreira, colocando dentro do próximo ponto e faz como se fosse um ponto baixíssimo, tá? E faz uma correntinha. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. Então, aqui, 2 pontos e o aumento. Eu considero aquela correntinha como se fosse um ponto, tá? Daí, fecha certinho as contas. 2 pontos e um aumento. Mas tu pode ir controlando, porque agora no final dessa carreira a gente tem que ter 32 pontos, tá? Então, 2 pontos e um aumento. Aí, a gente vai fechar essa carreira agora de novo. E nós vamos fazer agora uma carreira inteira sem aumentar nenhum ponto. Com os 32 pontos que tem aqui, a gente vai fazer mais uma carreira com esses 32 pontos. Faz uma correntinha e pode fazer daí um pontinho em cada ponto da carreira anterior, tá? 2, 3, e assim vai. Então, tá aqui. Essa aqui é a base, então, do donuts, tá? Aí, a gente já acabou, vamos só terminar essa carreira aqui. A gente vai fechar a carreira como a gente fechou nas outras vezes, assim. Pode cortar o fio e arrematar esse fio. Vamos fazer a cobertura também. Vamos fazer um anel mágico frouxinho, com 12 pontos baixos dentro, igual ao outro, tá? Pode fazer bem frouxinho daí, tá? Ó. 2, 3, 11, 12. Para fechar, toma cuidado para não fechar muito, tá? Essa abertura aqui tem que ficar maior do que essa outra do donuts, tá? Para ficar mais bonitinho. Se ficar do mesmo tamanho, não tem problema, tá? Mas se ficar um pouquinho maior, é mais bonito. Nem que tu vá aumentando, vai puxando um pouquinho os pontos, por isso que eu falei para fazer os pontinhos frouxinhos, tá? Aí, mesma coisa, vamos fechar a carreira. E agora, nós vamos fazer 2 correntinhas e um ponto meio alto.
Aqui, fecha. Na verdade, são 4 pontos meio altos no mesmo ponto. O ponto meio alto é aquele que a gente puxa como se fosse um ponto alto, mas não pega a laçada seguinte. A gente puxa, a laçada que a gente puxou por dentro do ponto da carreira, a gente passa por trás e fecha. Vamos fazer mais um aqui, ó. Faz uma laçada, coloca no mesmo ponto que a gente fez, puxa uma laçada lá de trás. Temos 3 linhas. A linha do ponto que a gente tem na agulha, a laçada que a gente fez e essa laçada que veio lá de dentro do ponto. Essa laçada aqui vai passar por trás da laçada que a gente fez para iniciar o ponto. E aí, a gente faz uma nova laçada e fecha esse ponto aqui. Mas aqui já tem os 4 pontos contando com esse aqui. Então, a gente vai fazer no ponto seguinte um ponto baixíssimo. Coloca a agulha lá, puxa e essa mesma laçada vai fechar o ponto. Aí, a gente vai fazer 3 correntinhas, 2 correntinhas, na verdade. Aqui, faz uma laçada, bota no seguinte. Então, aqui a gente vai fazer 4 pontos meio alto. Aqui, mais um. Mais um. E mais um. No seguinte, um ponto baixíssimo. E assim vai, tá? Então, aqui o último. Daí, a gente faz os 4 meios pontos altos. Aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí, um ponto baixíssimo. E aqui a gente faz só coloca aqui no ladinho para fazer um arremate. E pronto. Aqui, daí agora é só cortar. Deixa uma linha um pouquinho maior do que a gente geralmente deixa para poder costurar depois na base, tá? Antes de costurar a cobertura na base, se tu quiser, a gente pode fazer, vamos fazer faz um arrematezinho aqui atrás, e tu pode fazer os granulados, tá? Então, a gente faz bem pequenininhos. Assim, ó, vai salpicando como se fosse, ó, pronto. E tenta não fazer eles todos no mesmo sentido, faz um pouco em cada sentido, que daí fica mais bonitinho, tá? Assim, ó. E tenta também não fazer muito grande, mas faz por todo. Aí, ó. Faz por toda a cobertura daí, tá? Aí agora a gente dá um nozinho aqui atrás. Pode dar um nozinho mesmo, porque essa parte não vai aparecer, tá? Que a gente vai costurar na base da rosquinha ali, tá? Aí, corta aqui. Pronto, e agora a gente vai costurar a cobertura na base. Aqui a gente faz uma costura em volta e aqui por dentro faz uns pontinhos daí, tá? Então, vamos costurar. Vamos ver. Tu tenta não passar pro outro lado, pro acabamento atrás, quando for olhar, se tu não for aplicar em lugar nenhum, né? Se for pra fazer só de enfeitezinho, tenta não passar do outro lado. É só pegar daí nos fios que estão mais superficiais aqui, pra não aparecer embaixo, tá? Se tu tá gostando dos vídeos, ou se tu quiser algum vídeo especial, pode mandar nos comentários, mas curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? Que sempre tem projeto novo. Vamos continuar costurando aqui. Ai, então tá aqui, não tem muita regra, tá? A gente vai fazendo, vai costurando, vai vendo como é que fica, tá? Aí agora a gente só faz um arrematezinho. Deixa eu só terminar aqui.
faz o arremate e deixa a linha passar por dentro do trabalho, que daí faz um acabamento bem legal, tá? Aqui. Vou fazer mais um nozinho. Aqui, daí tu passa a linha, a agulha por dentro, sai em algum lugar do trabalho e corta. Então, vamos costurar a parte de dentro. A gente coloca uma linha, mesma coisa, tá? Tentar cuidar para não passar pro outro lado da rosquinha, se tu for usar em alguma decoração, enfim. Se não, pode passar, tá? Se for aplicar em algum lugar, daí não tem esse problema. Mas se for para aplicar deixar sem aplicar, eu acho mais bonito fazer um acabamento bem bom, tá? E também não precisa muitos pontos, é só para ele não sair do lugar, tá? Vamos lá. Arremata, corta o fio. E aqui tá a nossa rosquinha finalizada. Então é isso. Gostou? Se inscreve no canal e curte esse vídeo. E até o próximo!